Oi pessoal, a resenha de hoje é um livro, no mínimo, polêmico. Nós vamos falar sobre Jorge Amado. Jorge Amado, aí na academia, para os estudiosos, talvez não seja um livro com grandes qualidades estéticas ou um romance com tanta profundidade como se espera de um autor nacional. Mas quando a gente faz a leitura especificamente de Capitães da Areia, que é o nosso livrinho de hoje, a nossa perspectiva muda e a gente percebe que, independente de profundidade, de qualidade estética e esse monte de coisa aí que o cânone exige para classificar uma obra como boa ou não, aqui, nessas poucas páginas, nós temos uma história incrível e minimamente perturbadora. Em que sentido? Nós vamos falar aqui, nós vamos conhecer a história de um bando de meninos que vivem nas ruas, meninos que por diferentes motivos foram abandonados ou ficaram órfãos e não tem para onde ir. Então eles se reuniram num bando e passam a sobreviver na cidade de Salvador, na Bahia, mais ou menos no ano de 1937, quando a obra é lançada aqui no Brasil. Então a gente vai ter um cenário aí de bastante dificuldades, né? De bastante sofrimento, de coisas bastante ruins mesmo. Então a gente vai começar, quando a gente começa a ler, a gente começa a conhecer a história e o que vai acontecer nessa história por meio de cartas que foram enviadas aos jornais. O bando, que é comandado pelo Pedro Bala, é conhecido como Capitães da Areia. E eles vivem aí na cidade fazendo vários estragos, fazendo assaltos, né? Para poder sobreviver, porque essas crianças eram crianças também muito jovens, aí de repente de uns 6, 8 anos até uns 14 no máximo, que não tinham ninguém para zelar por elas, né? Crianças que eram afastadas, escondidas, de preferência em algum lugar que as pessoas não vissem, para que não causasse escândalos, né? Para que não causassem aí estragos na sociedade mais abastada, tá? Então esse bando dos Capitães da Areia, cometendo seus crimes, aí acaba roubando uma casa de alguém que é mais importante na sociedade, e aí então as pessoas ficam chocadas, isso vai parar nos jornais, e aí começa a casa de apoio dessas crianças aí dizer que não, lá no reformatório eles são bem tratados, que lá é um ótimo lugar, o delegado fala que já investigou o caso, que já prendeu meninada, e o padre manda uma carta, e uma dona de casa também manda outra carta de repúdio, de reclamação. A história começa assim como se fosse um jornal, muito interessante também esse efeito que gera aí no texto. A gente vai ter então primeiro o acesso a essa reclamação das pessoas, né? Essas crianças, não importa se elas estão abandonadas, se elas não têm ninguém por elas, importa que elas estão incomodando aí a sociedade. Depois dessas cartas, a gente então passa a ter a narrativa, acesso ao conhecimento dessas crianças. Então, quem eram essas crianças? Nós vamos saber que o grupo é bastante numeroso, tem aí mais ou menos uns 50 meninos, mas nós vamos conhecer alguns que são mais importantes para essa história. Como eu já falei, o Pedro Bala é o chefe, ele é bastante jovem, mas ele tem um espírito muito forte de liderança, ele comanda o grupo. O Pedro Bala é filho de um militante aí, que era um marinheiro, que foi morto em uma dessas revoltas aí por reivindicações de melhorias, e ele logo aos 5, 6 anos ele já vai virar um menino de rua, vai ficar já com esse bando, certo? Então nós vamos ter o Sem Pernas, que é um menino que vive perturbadíssimo, porque ele já foi pego, ele tem uma deficiência nas pernas, ele já foi pego pela polícia, sofreu horrores. A gente vai ter acesso a alguns relatos, são horripilantes, você embrulha o estômago, porque realmente são horríveis as coisas que ele passou. Então a gente vai ter esse menino constantemente perturbado, né? E pra gente é muito, incomoda muito a leitura dessa narração aí, dessas lembranças, desses pesadelos que ele tem. A gente vai ter o Pirulito, que é muito interessante porque o Pirulito é muito devoto, ele quer ser padre, ele acredita muito nessa questão da religião, né? E a gente vai ter a presença de um padre que vai tentar se aproximar desses meninos para ajudá-los, né? Vai ser até criticado aí pelos
pelos párocos, enfim. É bem interessante também, e o pirulito reza muito. Tem algumas imagens aí dentro do cais onde eles moram, né? Quem mais? A gente tem o professor, que é um dos poucos meninos que sabe ler, então ele tá sempre contando histórias. À noite eles se reúnem depois que cada um faz as suas... contribui com o grupo, né? Ele vai ler histórias, contar histórias, então é um momento de muito conforto, de muito acalento. A gente tem o gato também. O gato é muito interessante porque ele vai se apaixonar por uma prostituta, a Dalva, vai viver uma história de amor, é muito legal, gente. E então essa história é muito atraente nesse sentido, né? Mostra a realidade desses meninos que na verdade são meninos comuns, são ingênuos, têm grandes sonhos, né? Querem uma vida melhor. O Sem Pernas vai ser adotado, aí um momento vai ter uma história bem interessante. Aí nesse sentido você começa a se encher de emoções, de esperanças, você acha que eles de repente vão conseguir, mas talvez não é isso que aconteça, né? Então essa narrativa se passa em um momento que a gente vai ter uma crise de varíola, muitas pessoas vão morrer dessa doença no Brasil nesse momento, certo? E a gente vai ter um desses meninos que vai ficar infectado, vai ser retirado do grupo, isso vai causar um alvoroço muito grande. E em outro momento que também vai aparecer a varíola como uma epidemia, uma doença que devastou muitas pessoas, é quando a Dora e o Zé Fuinha vão aparecer na história. Então, uma menina no bando pode ser muito perigoso, né, gente? Porque esses meninos cometiam atrocidades aí na praia, né? Eles falavam que eles diziam derrubar meninas, né? Então a gente tem muitas cenas de abuso que também são um pouco fortes, a gente fica bastante chocado com essas narrativas. E aí a Dora e o Zé Fuinha vão aparecer, porque a mãe morreu de varíola também, eles não têm pra onde ir, e o grupo vai acolher. No começo a gente fica bem desesperada, achando que coisas terríveis vão acontecer com a Dalva, mas ela se mostra uma espécie de mãe aí desse grupo, é bem legal, né? E ela vai ser protegida totalmente, os meninos vão protegê-la porque ela vai costurar as roupas, né? Porque ela vai trazer esse sentimento aí que falta. Os meninos estão abandonados, então eles anseiam por um amor, por um sentimento, e ela vai representar um tanto essa figura da mãe, que não existe, né? Mas o Pedro Bala vai se apaixonar, eles vão viver um amor platônico tão fofinho, gente, olha, é muito fofo. Mas em um momento de assalto eles vão ser pegos aí e a Dora vai para um orfanato. O Pedro Bala vai ser pego, vai passar por uma tortura muito horrível, né? E a gente vai ter um desfecho aí que é um tanto quanto triste, né? Mas como é um livro que representa a realidade, a gente não poderia ser iludido ao ponto de esperar por um final feliz, né, gente? Então a gente vai perceber como os problemas sociais no Brasil de 1930 e no Brasil de 2021 não são tão diferentes assim. Essa ideia, essa mania de esconder os problemas, né, é bastante recorrente já no Brasil. A gente tem esse costume e aqui a gente tem uma bela representação, uma belíssima história com uma linguagem muito fácil, muito fluida e que nos faz olhar para um outro mundo, né? Para uma outra realidade que acontece até hoje. A gente tem aí muitas crianças, talvez não em total situação de abandono, vivendo literalmente nas ruas, mas passando por outros diversos problemas, inúmeras situações que também são extremamente tristes e dolorosas e que muitas vezes a gente acaba simplesmente fingindo que não vê, escondendo que é melhor. Se a população não vê, se as pessoas mais importantes da cidade não veem, não incomoda, ok, não precisamos nos preocupar. Então essa é uma realidade que é presente no Brasil e que eu acredito que vale a pena ser pensada e ser discutida. Então aqui uma super indicação de leitura para quem tá buscando esse tipo de pensamento e para quem quer ser uma pessoa melhor, com mais senso crítico, mais humana e talvez aí com um pouco mais de impulso para buscar resolver essas coisas, esses problemas sociais. Então, nos vemos na próxima resenha, pessoal. Até mais!